Olá, que alegria podermos estudar a Palavra de Deus, não é? E aqui, no seu programa Revivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Todos os dias, às 7 da manhã, nós estamos juntinhos aqui para abrir a Bíblia e estudarmos mais um capítulo. Esse capítulo agora é especial, é o primeiro capítulo do livro de Levíticos. Vamos aprender muita coisa aqui nesse livro. É chamado de pré-evangelho, não é? Ou de Evangelho do Antigo Testamento, Isaías também é chamado assim, mas porque ele é um livro fundamental para entendermos as ações de Cristo em o Novo Testamento. Paulo seguramente leu e o usa para escrever um livro. Eu já disse que eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus, alguns não acreditam, mas tudo bem. Mas usou este livro, o autor usou este livro para escrever a carta aos Hebreus. Tudo está ligado aqui: sacrifício, sangue, altar, aceitação, sacerdote, sumo sacerdote. Nós vamos ver toda essa linguagem aqui. Você que nos acompanhou quando passamos aqui juntos a carta aos Hebreus, estava também, ou está apto para entender melhor este capítulo, ou estes capítulos de Levíticos. É muito bom ter você aqui. Assista-nos nas redes sociais também, compartilhe com os amigos. No final vamos falar sobre as redes sociais. Obrigado ao Cevisa, estamos aqui gravando uma das dependências do Cevisa, Centro Médico de Vida Saudável da Igreja Adventista. Bom, há muitas lições que nós podemos aprender aqui neste livro de Levíticos, né? Ele fala de uma porção de sacrifícios, eles parecem iguais, mas nós vamos mostrar que são diferentes entre eles, têm objetivos diferentes. O povo de Israel estava acostumado, até então, os que faziam isso, que muitos tinham na mente uma confusa ideia de Deus, e tinham também uma confusa ideia do que era pecado. Então Deus estava colocando-os nos trilhos. Por isso, tantas leis duras, tantas situações que Deus, pessoas morriam porque desobedeciam. Então, porque esse povo vinha de um comportamento completamente estranho, aquelas coisas que eles já tinham aprendido dos seus pais, né, que já haviam morrido. Jacó, quando veio para o Egito, a convite de José e do faraó, tinha um comportamento como nação, né, uma pequena nação de 70 pessoas, que cresceu, e foram 600.000 homens, fora mulheres e crianças, quando saíram do Egito, muitos anos depois. Mas eles tinham aprendido que o pecador levava o cordeiro. Esse é o princípio. O princípio do livro de Levíticos todo é isso: o pecador leva o cordeiro. Começou aqui. Como eles estavam com uma nação, então aí surgiram outros tipos de ofertas. Mas essa é a oferta básica. Eu sou pecador, pequei, vou diante do patriarca da minha família e então imolo ali o cordeiro, coloco a minha mão sobre a cabeça do cordeiro, ele é imolado, o sangue é derramado, ele é queimado. Então era uma oferta queimada, né? E este primeiro capítulo fala justamente sobre ofertas queimadas, o holocausto. O que é uma oferta queimada? Como toda oferta é queimada, aqui tem um processo para isso. Há 3 tipos neste capítulo de ofertas que poderiam ser levadas como ofertas queimadas, todas elas simbolizando meu pecado, agora está confessado, e eu recebo perdão quando o sangue é derramado, quando o sangue é aspergido por ali. Nós vamos ver aqui passo por passo. E eu sou aceito, assim como Jesus morreu, derramou seu sangue, e hoje nós podemos ir a ele, que é o Cordeiro, e também é o sacerdote, o sumo sacerdote, aliás. Bom, a oferta queimada tem que ver com entrega, com consagração. Consagração. Então eu preciso consagrar minha vida, eu entrego minha vida. Eu tenho interesse em que o Senhor dirija a minha vida. Então esse é o princípio do holocausto, né? Ou desses holocaustos que eram estas ofertas. O verso 1 diz assim: chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e disse. Deus falava com Moisés lá no Sinai, agora Deus fala com Moisés na tenda da congregação. Agora eles estão mais próximos. Então Deus o chama para conversar com ele. Em versos anteriores nós vimos, capítulos anteriores, que Deus estaria na tenda da congregação e de lá ele falaria e daria todas as orientações para Moisés
para que este desse orientações para o seu povo. O santuário era móvel, então de tempos em tempos Deus dizia: vamos sair daqui e vamos continuar. Pare aqui que vamos chegar até em tal lugar. Então novamente eles montavam o Shekinah e tudo mais, e Deus continuava falando com Moisés. Então aqui é um chamado de Moisés, para Moisés, de Deus. E nós vamos continuar conversando. Fala os filhos de Israel e diz-lhes, quando algum deles vos trouxer a oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado do rebanho ou de gado miúdo. Então aparecem aqui 3 tipos de animais que podem ser usados como oferta, né? O gado, um animal grande. Depois aparece aqui no verso 10, o gado miúdo, pode ser carneiro, cabrito. E aparece no verso 14, aves. Também vocês podem trazer aves. Então qualquer pessoa poderia trazer esta oferta queimada diante de Deus. Pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. Algumas aves poderiam ser trazidas. E também alguns animais grandes e animais de médio porte. Então vamos ver aqui como esses animais deveriam ser tratados ali. Bom, se a sua oferta de holocausto for de gado, trará macho sem defeito, a oferta era sem defeito, à porta da congregação, e vão entregá-la ao homem do Senhor, o sacerdote. E como isso seria feito? Primeiro era uma coisa voluntária, não era obrigatória. Havia algumas ofertas obrigatórias, mas essa era uma oferta voluntária, não é? Do meu coração. Eu quero, eu preciso do Senhor, eu preciso me entregar ao Senhor, eu preciso me consagrar ao Senhor. E porás a mão sobre a cabeça do holocausto. Isso vai acontecer praticamente em todas as cerimônias. E vai imolar o animal. Colocar a mão sobre a cabeça do animal significava: eu estou confessando meus pecados a Deus. É como se eu estivesse transferindo os meus pecados, simbolicamente, para o cordeiro. Não era o cordeiro que salvava, mas era o ato de entregar um cordeiro para que ele fosse uma oferta diante do Senhor. Verso 5 diz assim: depois imolará o novilho perante o Senhor e os filhos de Abraão, e eles apresentarão o sangue e o espargirão ao redor do altar que está diante da porta da tenda da congregação. Esse altar grande, né, de 2,30 metros, mais ou menos, que ficava na frente da entrada, né, da tenda da congregação, onde estariam os equipamentos ali, o Santo e o Santíssimo. Então colocará em pedaços ali, sobre estas grelhas que havia, e também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços da cabeça, o rodenho, e sobre a lenha e o fogo sobre o altar, tudo em ordem por ali, e era queimada a oferta, e o aroma agradável subia ao Senhor. É bem interessante essa questão de aroma agradável. Aquilo não é porque Deus se agrada com um cheiro de churrasco, né, alguma coisa assim, não é nesse sentido, mas é que essa era a atitude que Deus queria das pessoas, uma atitude voluntária, uma atitude de amor. A mesma coisa se o animal fosse menor, um cabrito, um cordeiro, um carneiro. Da mesma forma, eles tinham que ir até a tenda da congregação, ao véu de entrada, reposteiro de entrada, colocar a mão sobre o animal, ali como se estivesse transferindo os seus pecados. Esse animal, então, morto ali pelo próprio pecador, era isso que Deus queria chocar o pecador, né? Eu estou matando um animal que não merecia morrer, assim como Jesus não mereceria morrer pelos nossos pecados. Da mesma forma, seria queimado, colocado em ordem, em cima e tudo mais. Da mesma forma, as aves também. As aves são um pouco diferentes, com as unhas, com os dedos. O sacerdote deveria destroncar o pescoço, tirar um pouco de sangue, colocar também no altar, ali no altar do holocausto, na frente da tenda da congregação, e queimá-la como oferta queimada ao Senhor. Aqui a gente vê alguns elementos bem interessantes que se repetem, né? O fogo, a água, porque as entranhas eram lavadas ali, né? O fogo, a água e o sangue. São 3 elementos importantes que acontecem nesta primeira parte, e eles vão acompanhar os demais sacrifícios feitos, né, ofertas
feitas ao Senhor: água, fogo e sangue. O fogo vem aqui, é o símbolo do Espírito Santo, né, que ilumina, o poder de purificação também no fogo, mas aqui é uma representação da ação do Espírito Santo. Na água nós vemos a questão da própria purificação, né? A água aparece em vários momentos, né? O batismo de Jesus, o exemplo para o batismo de todos nós, né? E o sangue é de alguém que morre. Tem aqui uma diferença muito grande, porque Deus poderia ter feito assim: bom, você vai lá, leva o animal, faz um cortezinho nele, tira o sangue e vamos aspergir esse sangue ali no altar e etc e tal. Não é isso. A ideia de que um animal morresse em meu lugar era essa a ideia. Porque o Senhor Jesus viria para morrer em meu lugar. Lá no Éden, vamos fazer uma ligação com o Éden, faremos uma ligação com o Senhor Jesus, mas lá no Éden, se houvesse a desobediência de Adão e Eva, certamente eles morreriam. Essa é a palavra. Não comam desta árvore. Essa árvore é para o mal, não comam dessa árvore. Então o diabo os convence, dizendo: vocês não vão morrer. Deus disse que vocês não vão morrer. E finalmente Deus disse assim: bom, vocês vão morrer, já começaram a morrer. Primeira morte, a segunda morte é comigo. Eu vou resolver essa questão. Isso aqui é o cordeiro, que é um símbolo. Então, essa ideia de que um animal tinha que morrer, derramar o seu sangue, para que eu pudesse ser salvo, essa era uma ideia muito forte. E a ideia que nós temos de Jesus morrendo na cruz para nos salvar também é uma ideia forte. Que possamos ir à cruz, ser lavados purificados pelo sangue de Cristo, como uma ação do Espírito Santo em nossa vida. Oremos. Pai querido, te agradecemos porque mais uma vez estamos em contato com a palavra e estamos revendo esses assuntos do Antigo Testamento que apontam para a cruz do Calvário. E é para lá que nós queremos ir, para recebermos a salvação diária de Jesus Cristo. Em nome dele. Amém. Muito obrigado, então. Até o nosso próximo encontro.